Muito bem, queridos amigos, falando da lição número 5, dentro do contexto de como podemos controlar nossas dívidas, para que possamos também ofertar ao Senhor, dar nossos dízimos e assim nos sentirmos mais felizes, mais leves. A pessoa que tem dívida, ela carrega um peso enorme sobre as costas e não sabe como se desvencilhar dele. Por isso, é importante nós termos consciência daquilo que Deus pode nos orientar. Por isso, ouvindo conselhos sábios é, na verdade, uma lição de profundidade espiritual. Porque todos nós podemos sentir o brilho que o mundo pode fazer sobre nós. Já viu como as pessoas são atraídas para uma vitrine luminosa? É impossível a pessoa não olhar para uma vitrine. Se a pessoa vê um objeto que seria um objeto do seu consumo, ela fica praticamente alucinada e quer comprar de qualquer maneira. Eu conheço pessoas que são consumistas e não podem ver uma vitrine de sapato, uma vitrine de bolsa, uma vitrine de roupa, uma vitrine de eletrodoméstico. A pessoa já fica alucinada, a pessoa já pensa em como poderia comprar. O meu cartão de crédito, qual é o limite que tem, o banco tem dinheiro, alguém me empresta o cartão e fica naquele desespero crescente. Por isso, todos nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. O sábio Salomão diz que devemos ter cuidado com os olhos. O Senhor Jesus disse, cuide dos teus olhos porque são avenidas da alma. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porque você não vai sofrer com aquilo que você quer assim consumir, com aquilo que você quer desejar. Por isso, é muito importante que Deus nos oriente para que nossa alegria seja completa. Muitas pessoas têm muitas coisas, mas não têm felicidade. Porque nem sempre o dinheiro é aquilo que traz felicidade para as pessoas. Algumas pessoas imaginam que precisam, por exemplo, de uma situação que estão desejando. Ah, se eu fosse rico. Ah, se eu ganhasse na loteria. Uma senhora da nossa igreja ganhou na loteria 50 milhões de reais. Logicamente que os parentes foram conversar com ela e ela acabou se mudando para um outro país para não ter que dividir dinheiro com muita gente. Ajudou bastante gente. Comprou uma bela mansão, mas depois de 2 anos foi encontrada morta na mansão. Deixou um bilhete. Pensei que acharia prazer no dinheiro, mas tudo que eu encontrei foi solidão e um desespero muito grande daqueles que estavam ao meu redor. Saio desta vida porque não suporto ver tudo que eu estou vendo. Pensou que encontraria assim prazer, felicidade na riqueza e acabou encontrando foi uma grande solidão. Por isso, a Bíblia nos orienta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na pergunta número 2 da lição, diz assim, o que Deus quer nos fazer entender ao falar do amor ao mundo e do amor a Ele? Nesses dois textos, Mateus 6, 24 e 1 João 2, verso 15. Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o Deus da riqueza. 1 João 2, verso 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que esses dois textos têm a ver com a questão das dívidas? A resposta, embora falando de forma diferente, os dois textos nos dizem que o nosso amor ao dinheiro e às riquezas pode nos endividar e nos afastar do amor de Deus. Por isso, Alexandre o Grande, quando estava para morrer, chamou os seus generais e disse, eu quero que vocês me levem para enterrar, mas quero que vocês façam da seguinte forma, eu quero que 4 médicos levem o meu caixão até a sepultura. Eu quero que minhas 2 mãos sejam colocadas para fora do caixão. Eu quero que uma pessoa vá à frente do meu caixão jogando todas as minhas joias assim para o lado, para quem quiser pegar. Um dos generais disse, majestade, desculpe a pergunta, por que esse pedido tão inusitado? Ele disse, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que ninguém consegue vencer a morte, nem a medicina. Eu quero que minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão, que eu quero que as pessoas vejam que eu vim ao mundo sem nada nas mãos, estou saindo dele sem nada nas mãos. E quero que uma pessoa jogue minhas riquezas para qualquer lado, para provar que as riquezas não conseguem evitar a morte e não dão nenhuma felicidade a mais para a pessoa. Por isso, o amor ao dinheiro tem se tornado hoje o objeto assim de idolatria de muitas pessoas. O mundo é atrativo. O seu brilho pode nos levar a pensar em coisas que, logicamente, nós nunca faríamos se não tivesse tais desejos. Muitas vezes nós pensamos e temos atitudes que assim nos deixam cheios de dívidas,
Na experiência do filho pródigo, Jesus mostrou como o amor ao mundo pode levar um filho de Deus à miséria. Mas se ele buscar a Deus, com certeza, como o filho pródigo buscou o Pai, Deus pode ajudar a pessoa a sair do problema das dívidas e da miséria. Pergunta número 3. Se Deus nos abençoa e nos orienta como devemos viver nesta vida, por que Deus disse na sua palavra, paga a Deus os teus votos? Vamos ao texto? Salmo 50, 14 e 15 diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, para a pergunta, se Deus nos orienta, por que Ele nos fala para pagarmos os votos a Ele? Resposta: Deus nos abençoa e por isso devemos louvar ao Senhor com ações de graça e cumprir os votos que prometemos para Ele. Promessas feitas a Deus precisam ser cumpridas. Quando nós nos batizamos, nós prometemos a Deus sustentar a sua causa com o nosso dinheiro e com nossos esforços e com a nossa própria influência. Por isso é importante que cumpramos esses votos. Muitas vezes, dependendo da situação, nós ficamos tão endividados que não damos mais o dízimo, não colocamos mais ofertas de gratidão ao Senhor. E assim, falhamos nessa parte de cumprir os votos ao Senhor. A dívida se torna uma escravidão para a pessoa. Buscar ajuda divina é o primeiro passo para sair dessa situação. Um pai cheio de dívida, depois chegou do culto, ele disse, mas que pregaçãozinha é assim, água com açúcar, né? Não podia botar um pregador melhor? O filho mais velho que viu o pai dando uma oferta de R$2, falou, pai, também por R$2 eu queria o quê? O bulhão pregando? Então o pai se assustou, disse, é verdade, filho, eu realmente estou reclamando sem uma razão, sem uma justa causa. Então devemos orientar nossa vida para que possamos ter situações em que possamos controlar. E assim nós possamos então pensar como podemos assim colaborar com a obra do Senhor. Eu já vi muitas pessoas assim entristecidas, porque se colocaram em situações tão adversas que não conseguiam nem dar uma oferta ao Senhor. O diácono passa e a pessoa apenas abaixa a cabeça. E não é uma vez só não, são vários sábados e muitas vezes um ano inteiro a pessoa não dá nenhuma oferta de gratidão ao Senhor. E isso vai diminuindo a pessoa de forma espiritual e também de forma pessoal. A pessoa vai se menosprezando, se inferiorizando, porque não consegue, assim, dar uma oferta ao Senhor. Devemos ficar em alerta com nossos desejos, com nossas ambições, porque não podemos nos enveredar por um caminho sem volta, buscando riquezas ou lutando para conquistar coisas acima de nossas posses. Há irmãos da nossa igreja jogando na loteria, tentando ficar ricos e acabam se frustrando com isso. Eu vi um irmão numa igreja pedindo oração porque ele havia feito um jogo junto com os amigos da empresa e que Deus abençoasse que o bolão saísse para ele. O ancião depois chamou esse irmão do canto e disse, irmão, que é isso? Não, o irmão não pode fazer isso. E ainda mais jogando. E chamou a atenção dele amoravelmente. Então, há pessoas que querem ficar ricas, querem sair de uma situação que estão, porque se enfiaram naquela situação. E por isso, muitos deixam até de adorar a Deus com prazer, porque o foco está apenas em si mesmo e naquilo que ele quer conquistar, e nas suas ambições e nas suas dívidas. Por isso o apóstolo Paulo deixou um conselho piedoso em 1 Timóteo 6, 7 a 9. Ele diz o seguinte, porque nada trouxemos para esse mundo e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, e estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha, o apóstolo Paulo conhecia a matéria, hein? Para ele dizer isso aqui, que as pessoas que querem ficar ricas acabam se submergindo em muitas tentações e muitas situações aflitivas. Por isso, vamos colocar nossas ambições em ordem. Peça a Deus que dê desejo moderado nas coisas dessa vida. O grande imperador Constantino pegou um dia um monte de suas riquezas, jogou no mar, de cima do castelo, ele jogou no mar e disse, eu quero me livrar de vocês para que minha visão não fique focada em vocês. Enquanto eu tiver minha visão focada nas riquezas, eu não penso no povo, eu não penso nas conquistas, eu não penso no bem-estar das pessoas. Por isso, eu jogo vocês para o mar. Dessa forma se desfez. Logicamente, se ele tivesse pego essas
riqueza, tivesse convertido em dinheiro e ajudado os pobres, teria feito coisa melhor. Mas uma coisa é certa, as pessoas submergem, as pessoas são vencidas pelas ambições deste mundo. Vamos ter cuidado, pedir a Deus desejo moderado para que nós possamos então viver em paz. Obrigado, Senhor, porque a lição desse dia nos deu conselhos sábios. Ajuda-nos a entendermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz segunda-feira e vamos para a luta. Deus abençoe. Amém.